Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos começando mais um IFTcast diretamente da Baixada Maranhense para as nações da terra. E eu estou aqui mais uma vez com meu amigo, meu pastorzão, Tamo pastor junto, Ribinha, meu amigo, pastor Galedson. e a gente vai bater um papo aqui sobre uma pergunta que a maioria das pessoas fazem. Verdade. E a pergunta... assim, antes de eu falar qual é a pergunta, primeiro eu quero falar para você que está nos acompanhando aí, que você já curta, já comenta, envia aí para algum amigo, comenta também, porque você fazendo isso, o YouTube vai ver que o nosso conteúdo é relevante e vai disparar aí para mais pessoas, tá bom? Então já faça isso aí e nos ajuda a crescer e avançar aqui nessa plataforma. Não, meu pastor? É isso aí, meu amigo. Vamos pra cima. E como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, meu amigo. Graças a Deus. Como diz o pastor Joaquim, né? Que é o meu pastor. Estamos melhor do que nós merecemos. Verdade. E eu quero começar já com a grande pergunta. E essa pergunta aqui é boa. Pergunta? Suspense aí. Qual é o segredo do ministério? E meu pastor, qual é o segredo do ministério? Deixa eu explicar por que eu tô perguntando. Porque assim, olha, a gente modela pessoas. Sim. Né? E a gente vai em conferências, a gente vai em outras igrejas conhecer o que Deus está fazendo. E geralmente as pessoas perguntam qual o segredo daquele lugar, qual o segredo daquele pastor para ele prosperar tanto, para que ele cresça tanto, tenha tantas pessoas, que o ministério dele expanda. Então eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa esclarecer. Que às vezes as pessoas ficam procurando aquele segredo, que quando ela encontrar aquele segredo, ela vai avançar e ela vai ter a maior igreja do Brasil e vai ser top. Mas eu queria que o meu amigo nos respondesse essa pergunta. Qual o segredo do ministério? Pastorzão, primeiro eu acredito que o ministério de êxito bem-sucedido ele é feito de vários elementos. São vários, a composição de vários elementos. No entanto, quando você pergunta assim, qual é o, singularizando, né? O segredo do ministério, e aí esse artigo é um artigo definido, né? O segredo. Eu entendo que o segredo do ministério não tem a ver com o ministério. Preste atenção. O segredo do ministério não tem a ver com o ministério, mas com o sacerdócio. E deixa eu definir bem essas duas coisas, porque muitas vezes as pessoas confundem. O que é ministério? Ministério é serviço. Então, o meu serviço para com as pessoas, eu sirvo as pessoas. Então, isto é o meu ministério. Eu prego, você prega, o outro canta, toca. Isto é um ministério, é o nosso serviço. Ponto. O que é o nosso sacerdócio? É o nosso tempo com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E quando nós pensamos no sacerdote do Velho Testamento, ele tinha que servir o povo, mas o principal ofício dele era diante de Deus. Era manter a chama, o fogo do altar sempre aceso. Então eu creio, assim, de forma muito convicta, que o segredo do ministério é o sacerdócio. Entendi. Então a gente já mata aqui, porque a maioria buscam alguma coisa como uma fórmula mágica. O que você fez, 4 passos do que você fez, qual foi a estratégia incrível que você criou. Então as pessoas procuram muito essa parte do serviço. Exatamente. O que eu tenho que fazer para que a igreja cresça, o meu ministério cresça. Então já descarta isso, o negócio está aqui do outro lado. Exatamente. Que é o sacerdócio. Exatamente, é o sacerdócio que vai legitimar. Você sabe, pastor, que eu tive em 2010 na igreja do saudoso reverendo Paul Yang-Shu. E certa vez perguntaram para ele qual era o segredo. Tá aí, fizeram essa pergunta para ele. Qual era o segredo da igreja do Evangelho Pleno, crescimento exponencial que eles tiveram? Ele disse assim: o segredo número 1 foi oração. Aí. Segredo número 2, oração. Segredo número 3,
oração. Aí ele diz, olha, a partir do quarto aí eu vou te falar que talvez a igreja em célula e tal. Resumindo, ele tributava esse êxito muito à presença de Deus. Mas isso, pastor Calés, demonstra muito a geração que nós estamos vivendo. É uma geração que quer muito resultado, quer muito visibilidade, quer muito holofote e não quer ir muito pro secreto. Só que não existe ministério sendo secreto, bem sucedido. Entendi. Alguém pode dizer assim, mas eu conheço alguém que tem um ministério bem sucedido, ministério de êxito e não tem vida com Deus. Não, eu garanto a você que ele não tem. O que ele pode ter, e aí as pessoas estão confundindo, que é crescimento numérico, visibilidade com êxito. São duas coisas completamente diferentes. Porque eu estou partindo do pressuposto que o maior êxito ministerial para alguém não é ter uma igreja com muitos membros, não é ter um canal no YouTube com muitas visualizações. Eu estou partindo do pressuposto que o ministério de êxito é um ministério cujo ministro naquele grande dia vai olhar para os olhos de fogo de Deus e Jesus vai dizer assim para ele, servo bom, fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Amém. Ou seja, você foi fiel, servo bom e fiel. E aí não tem como, pastor Calés, sem vida de oração, sem vida com Deus. E eu tenho percebido, e eu sei que você é muito observador, você também deve estar percebendo, que ultimamente todas as mensagens da EBP estão terminando nesse ponto. Você está percebendo isso? Sim. Incrível, né? Sim. Não importa quem pregue, não importa o que seja ministrado, mas é incrível, geralmente no final da mensagem, a gente está terminando nesse ponto. Voltar para a oração. Para a oração, vida com Deus. Ontem eu estava conversando com um jovem e ele disse que queria saber como que faz para manter uma vida constante. Ele estava cansado de subir e descer na vida espiritual. Eu falei, olha, só tem uma coisa que você tem que fazer. Você pode estar no melhor momento da sua vida de oração ou você pode estar no seu pior momento da vida de oração. Você tem que estar com Ele. Perfeito. Você tem que estar com Deus, você tem que estar buscando, perfeito, mesmo que você não tenha nada para falar. Cara, vai pro quarto, fica lá. Porque mesmo que você não tenha nada para falar, mas em algum momento você vai sentir o Espírito Santo te conduzindo ali na oração. Então, corre para lá. E aí ele comentou que não, mas às vezes a gente olha a internet e vê as pessoas, né, crescendo, avançando. É o mal da comparação. Pois é. E eu comentei com ele, eu falei, olha, não fica tão assim fascinado pelo que você vê na internet. Porque nem tudo que tá ali é. Exatamente. Que quando você vai para a vida real, é porque ali é aquela coisa maravilhosa. Você vê o lado tudo bonitinho, tudo certinho, mas quando você vai para a realidade, pode ser que não seja aquilo ali. Exatamente, meu amigo. Então, o mesmo cara, e aí eu falei uma coisa para ele ficou muito pensativo, porque eu falei assim, olha, o mesmo cara que escreveu uma teologia sistemática, que tem lá vários volumes, e a irmãzinha lá do interiorzinho, que não sabe nem o que é teologia, principalmente sistemática, mas quando a irmãzinha ora, ou quando ela prega, quando ela fala de Deus, aí você vê Deus se movendo. É isso. Então aquele cara, não é que ele não conheça Deus, né? Mas eu estava falando para ele que ambos precisam ter a vida com Deus, ambos precisam buscar Deus, e isso que é a diferença. É o que vai ser o diferencial das duas coisas aí. A ortodoxia não substitui a contemplação. E aí a gente não pode achar que a vida devocional é uma vida apenas de estudo da letra, do conhecimento da escritura. Também perpassa muito por aí. E por isso que a gente não pode desvincular a leitura da oração. Sim. As duas andam juntas, né? Mas eu quero dar, pastorzão, uma dica que tem revolucionado minha vida. E é muito simples. A turma pode anotar aí. Tempo e lugar. Tempo e lugar. O que isso quer dizer? Você nunca vai se encontrar com alguém importante sem definir tempo e lugar. Você não vai dizer para alguém importante, olha,
a gente se encontra amanhã. Que horas? Qualquer horas. Qualquer horas aí eu te ligo e a gente se encontra. Aonde? Qualquer lugar, aí eu vejo amanhã. Meu Deus. Vai passar que esse encontro não é importante, concordas comigo? Sim. Quando você vai se encontrar com alguém importante, você define o horário. Olha, nós vamos nos encontrar amanhã, às 16 horas. E a gente vai se encontrar no lugar X. Você define tempo, você define lugar. Pois bem, será que tem alguém mais importante do que Deus? Eu creio que não. E esse é o nosso erro. É que a gente não dá essa importância para esse encontro. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter definido um horário, não necessariamente um tempo que você vai passar com Deus, mas um horário de referência. Eu também não estou aqui estabelecendo isso como uma regra. Não, se passou daquele horário. Não é isso. Eu sei que as pessoas são inteligentes e estão conseguindo captar a ideia. A ideia é a seguinte: você tem uma referência. A todos os dias, 6 da manhã, 6 da tarde, meia-noite, eu tenho uma audiência com Deus. Tenho um encontro com Deus, de oração, né? E definir um lugar também é importante. Você ter o seu quarto de guerra, o seu lugar secreto para você fazer isso. Isso realmente revoluciona, porque você passa a ter um compromisso, você passa a ter disciplina, e a gente não pode desvincular a disciplina da vida com Deus. Inclusive, eu vejo muitas pessoas, pastor Calédios, que por não terem disciplina, elas têm sua caminhada comprometida. Porque para você ter uma vida constante de oração, você tem que ter disciplina. E aí nós voltamos a um ponto que eu tenho uma vaga lembrança que nós já tocamos aqui, fomentamos aqui no nosso podcast, que é a questão das pessoas hoje acharem que, não, mas eu oro quando eu estou dirigindo, eu oro quando eu estou caminhando, eu oro quando eu estou no dia a dia, eu vou orando e tal. Beleza, eu sei que a gente pode fazer isso também, eu também faço, mas eu tenho absoluta certeza e convicção que isto não substitui aquele tempo que você se separa. Sim. Da agitação. Domingo agora, assim, me veio uma palavra muito forte. Tem uma história que eu conto porque ela marcou muito minha caminhada. Quando eu era garoto, pastor, e eu sou de uma origem muito pobre, então a nossa casa, morava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, que é o irmão do meio, e a minha sobrinha foi criada na nossa casa. Então nós éramos o quê? 5 pessoas, é isso? Dentro de casa. E a casa tinha um quarto, era uma casa de taipa. E aí eu li na Bíblia, né? E tu, quando orares, entra no teu quarto. E disse, Senhor, que quarto que eu vou entrar que eu não tenho meu quarto? E para complicar mais ainda, a Bíblia diz que eu tenho que fechar minha porta. E o quarto que tinha, que não era meu, era de todo mundo, não tinha porta, né? Então havia um depósito lá em casa e um quarto, a sala e uma cozinha. E aí, meu amigo, eu disse, meu Deus, como é que eu vou me encontrar contigo aqui? E aí eu olhei a cama. Eu disse, pronto, é um lugar que eu possa ter privacidade. Ali era o meu secreto. E todos os dias, pastor, eu entrava ali após o almoço e eu tinha um tempo maravilhoso com meu Deus, de leitura da palavra, de oração. Eu trabalhava aqui na feira da cidade. Aí eu comprei uma lanterninha, e porque era escuro, né? E aí eu ligava aquela lanterna e ficava ali lendo, estudando a palavra e tal. E um dia eu tô pregando, já muitos anos depois desse fato, esse fato aí que eu tô narrando aqui, eu tinha mais ou menos, vamos lá, 15, 16 anos, né? E aí muitos anos depois, eu já pastor da IBP, fui convidado para pregar na cidade de Castanhal, na igreja de um grande amigo, pastor Heber Trigueiro. Estava eu e minha esposa, estávamos num quarto de hotel, e eu lembro que naquele dia foi incrível, assim, eu tenho muito, muito vivo a memória desse momento. Aí minha esposa estava no banheiro, eu estava na cama, deitado, lendo a Bíblia. Deus falou assim, me veio ao coração, assim, muito forte, com uma direção. Eu quero falar com você agora. Aí eu já estava na cama, só baixei assim, ajoelhei e disse, Senhor, estou aqui, fala comigo. E Deus disse, não quero falar com você aí. Eu quero falar com você debaixo dessa cama. E aí eu entrei debaixo da cama e, Senhor, o que o Senhor quer? Aí Deus me trouxe ao coração. Quando ninguém sabia teu nome e teu sobrenome, eu te encontrei. Debaixo de uma cama. Meu Deus. Olha só, pastor, qual era o ministério que eu tinha? Oficialmente eu não tinha nenhum ministério na igreja. Eu ajudava em tudo que me pediam, né? Para fazer. Inclusive, o meu primeiro ministério foi carregar as brutas caixas de som que tinha na igreja. Que as caixas não eram como as caixas de hoje, né? Uns lines bonitinho, penduradinho.
Era aquelas caixas estilo paredão de reggae. Não sei se você que está aí acompanhando a gente é dessa época. Aquelas caixas eram 4 alto-falantes de 18, 4 de 12, 4 tuitas, 4 cornetas. Era uma coisa gigantesca. E era eu que carregava. Eu e um amigo chamado Nildo, que hoje também é um pastor. Então comecei por aí. Então, pastor, quando eu não tinha oficialmente um ministério, eu tinha um sacerdócio. E Deus me achou ali, nesse lugar secreto de oração. E naquele dia Deus disse assim: filho, eu quero que você cresça muito. Não há ninguém que queira isso mais do que eu. Eu quero, inclusive, mais do que você cresça. Mas não esqueça de uma coisa, foi aqui que eu te achei. Aqui é o lugar mais importante do seu ministério. E teve uma coisa que na mensagem de domingo agora eu também toquei nesse ponto, baseado na vida de Elias, porque o segredo de Elias é esse. Elias aparece em Tisbé, a palavra tisbita possivelmente derivou da palavra Tisbé, né? Que é um lugar que os biblicistas não sabem. Que lugar é esse? Se era uma vila, se era uma aldeia, se era uma cidade, ninguém sabe de nada. Ou seja, um lugar completamente desconhecido. E desse lugar desconhecido Deus levanta um profeta extraordinário, o profeta Elias. Mas lá está o segredo. 1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Aqui está o segredo. Olha só, perante cuja face estou. Aí tem uma coisa que eu não disse na mensagem, que me veio ao coração e surge de manhã. Lá na frente, pastor, quando ele está lá já passou por Acabe, já está lá perto do Carmelo, ele vai dizer assim: e o Deus perante cuja face estou. Olha só, ele sai do lugar desconhecido, ele está na face de Deus. Aí ele vai para Querite, vive aquele momento maravilhoso de provisão de Deus, os corvos trazendo pão e carne. Aí ele vai para Sarepta, vive também coisas incríveis de provisão, de milagres. Aí ele vai para o Carmelo e ele diz assim: o Deus perante cuja face estou. Então, ele não disse o Deus perante cuja face eu estive. Verdade. Porque tem muita gente, pastor, que quando não era conhecido estava diante de Deus. Meu Deus. E depois que ficou conhecido, não pode mais dizer o Deus perante cuja face estou. Mas se tiver que ser sério, vai dizer o Deus perante cuja face eu estive. Meu Deus. Forte, demais. Uau, isso. Meu Deus. Demais. E aí me veio de forma muito avassaladora dentro de mim, domingo: meu filho, eu te achei eu te encontrei debaixo de uma cama. Então, não se perca em cima de um púlpito. A gente pode se perder no meio desse crescimento, no meio de tudo que está acontecendo. Total. Pastorzão, Deus conhece, né, o nosso coração, e é a oração que eu tenho feito para Ele. A minha oração tem sido: meu Pai, meu Deus, meu Senhor, eu não só quero, porque eu sei que eu preciso, eu sei que eu necessito, mas eu quero querer muito estar aqui. Eu li essa semana algo incrível, que a oração não é para eu convencer Deus a fazer o que eu quero. A oração é para que eu queira o que Ele quer. É para isso, é para alinhar o meu coração. E eu quero ter prazer, pastor, muito deleite na oração. A minha oração está sendo assim: eu quero que esse momento seja o momento mais desejado do meu dia. Meu Deus. Porque às vezes a gente fica tão deslumbrado com o que está acontecendo que isso acaba ficando a coisa que a gente mais quer, que a gente mais deseja. E tem que ser esse ambiente. Nessa conversa que eu tive com esse jovem ontem, eu falei para ele, olha, vai chegar uma hora que você vai começar a ver as coisas acontecendo, mas não vai te preencher. Você vai perceber que vai continuar um vazio aí, que é só o ambiente da presença de Deus que vai preencher. Perfeito, meu amigo. Então faça para Deus, faça muitas coisas para Deus, mas nunca esqueça de voltar para esse lugar aqui, ó. Uau. Nunca. É isso. Vá
corra, faça tudo, mas volta. Só eu me lembro, eu tive uma experiência muito bacana quando eu estava morando em Mangabeiras. Fui para o meu ambiente de oração e Deus falou duas coisas. Olha, eu vou fazer, mas eu quero que você não esqueça daquela casinha, porque eu morei numa casinha e quando eu vou em Mangabeiras eu sempre passo lá, que eu me lembro da minha infância, período que eu morei, era uma casinha de barro, não era de taipa, mas aquele tijolo de barro. Sim, chama de adobo. Grandão assim, grandão. Eu sei. Se não colocasse no reboco e a chuva batesse, ia derretendo ele todinho. E eu sempre passo lá para olhar aquele lugar onde eu morei. E no dia que eu estava orando, Deus falou: olha lá, aquela casinha, nunca se esqueça daquela casinha. Nunca se esqueça de onde eu tirei você. Isso é uma coisa que eu não posso esquecer de jeito nenhum. E a outra coisa é, você pode crescer muito, mas não se esqueça de voltar aqui pro quartinho. É verdade. Nesse lugar aqui. Duas coisas que eu não quero que você esqueça: de onde você saiu, de onde você morava, a família que você nasceu, e não se esqueça de estar aqui comigo sempre. Uau. E eu chorei. Eu falei: oh Deus, não me deixa perder isso. A gente pode deixar passar muitas coisas. Por exemplo, a gente vive fases. Pode ser que agora eu esteja fazendo uma coisa e Deus quer que eu faça outra. Sim. Mas Deus nunca vai mudar esse lugar que é chamado o lugar da oração. Perfeito. Não, ele jamais vai falar assim: olha, agora eu não quero que você ore. Agora eu quero que você só pregue. Então, se tem uma coisa que ele não tira, é esse ambiente. Verdade. É o ambiente da oração. Verdade. Então, a gente estava comentando de volta, né? E faço até um apelo aqui, por favor, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que você se esqueceu desse ambiente de intimidade, de oração, volta para lá. Se tem um apelo que a gente faz para você, por favor, volta. E tem uma frase do nosso pastor que ele diz que oh meu Deus, deixa eu ler um comecinho dela. Quem não se envolve... Exatamente. Quem não se envolve com Deus, ainda que esteja envolvido com a obra de Deus, mais cedo ou mais tarde será envolvido com pelo o pecado. E ele até comentou isso, ele falou: eu tô com a sensação que eu estou voltando a fazer o que eu fazia antes de entregar minha vida para Jesus. É isso. Esse é o caminho. Porque quem não ora já morreu. Já morreu. Está morto. Pastor, assim como o nosso corpo físico depende do alimento para se manter firme, o nosso homem interior depende da oração e da palavra para se manter firme. Sim. Mas eu consigo ficar um dia sem comer, 2 dias, 3, depois de uma semana, como é que você fica? E eu digo mais, é mais fácil manter uma pessoa fisicamente firme, sem comer, do que manter uma pessoa espiritualmente firme, sem orar. Não tem possibilidade. Não existe, não tem como. Tu estava falando aí, pastor, me veio aqui à mente Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus levantou Davi. Mas Davi, no caminho, o fato de Deus levantar um homem não quer dizer que Deus aprova tudo que esse homem fez. Sim. Deus levantou Davi, nós sabemos. Mas Deus não aprovou o adultério. Deus não aprovou o homicídio de Davi. E nós sabemos que Davi, ele tinha uma harpa. Ele era um tangedor. Ele era um adorador. E quando Davi aparece, a primeira menção de Davi na Bíblia, pastor, é desse homem que está com sua harpa, tangendo, adorando. Ele está cuidando das ovelhas do pai dele, matando o urso, matando o leão. E Saul tinha um problema com possessão e ele foi levado para a presença do rei e ele tangia, ele adorava e tudo. Mas de repente Davi começou a ser conhecido. Davi, em especial, quando ele vence Golias, e pode ler na Bíblia, desaparece a harpa de Davi. Olha aí. Desaparece. Então Davi não cai quando ele cai com Batseba. Davi começa a cair quando ele se esquece da sua harpa. Meu Deus. Da sua adoração.
Alguém já disse que o homem, ele não morre quando ele peca. Ele já começa a morrer quando ele para de orar. Então é sobrevivência, a gente precisa. Mas também, a gente não quer aqui falar da oração como um lugar de obrigação. Sabe? Também não vai fluir assim. Eu vou botar aqui 30 minutos e bati minha meta hoje, bati minha cotazinha. Sim. Não flui assim. Acho que ninguém gosta de se encontrar com uma pessoa desse jeito. Então, o objetivo desse tempo é você ter deleite. Eu gosto muito de uma palavra do John Piper. Ele diz: Deus é mais glorificado no homem quando o homem tem mais prazer nele. E aí eu vou abrir meu coração contigo aqui e com os amigos também. Eu tenho tido essa experiência, pastor. Às vezes eu tô assim, tomado por tanta alegria e não tem um fato mirabolante. Meu Deus, aconteceu alguma coisa na vida do pastor Ribeiro. Não. Olhar para os meus filhos, vê-los em casa brincando, olhar para minha esposa e eu começo assim a celebrar. E eu disse para Deus isso ontem. Eu disse: Deus, se é verdade que o Senhor é mais glorificado no homem, quando o homem está mais satisfeito em ti, eu creio que eu nunca te glorifiquei tanto como agora. Porque eu estou muito satisfeito no Senhor, sabe? Amém. Pleno nele, não há nada fora disso. E aí o ministério é uma extensão, pastor. O ministério é uma extensão. Tem um texto também que eu gosto muito, sempre quando sou convidado para falar sobre esse assunto, eu sempre toco nesse texto. 1 Samuel, capítulo 3. O texto começa assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor. A palavra serviço é ministério, ou seja, Samuel tinha um ministério. Quando chega no verso 7, diz assim: porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E esta é uma realidade. Não só é possível estar na igreja sem conhecer Deus, como infelizmente é possível estar servindo a igreja e não conhecer Deus. E o nosso primeiro chamado não é o serviço, é esse lugar secreto. Eu sei que Deus está chamando, não é uma palavra de Deus para a IBP, é uma palavra de Deus para a sua igreja, nas nações da terra. Tenho absoluta certeza, pastor. Se você for conversar com qualquer homem de Deus que está orando agora, ele vai ouvir isso. O Senhor está chamando sua noiva para a sua presença. Pastor, eu acredito nisso também. E a gente tem visto, né, pessoas falando sobre isso. Esse chamado, esse convite de Deus para esse ambiente. E eu acho que o momento de ir para lá e ficar lá. E é tão incrível que quando a gente vai para esse ambiente e encontra prazer de estar diante de Deus, a gente quer estar mais aqui do que nas outras coisas. Exatamente. E flui mais no ministério. Flui com muito mais. Flui porque não é sobre o esforço humano, não é, pastor? A gente já viveu o suficiente. Olha, eu tenho 39, pastorzão tem? 33. 33. A gente somos jovens, né? Somos jovens, mas não somos também tão adolescentezinhos. A gente já viveu um pouco. E o suficiente para dizer e afirmar para todo mundo sobre isso. É uma convicção nossa. Mas tem uma historinha que quando eu li essa história, ela me capturou. Tem um livro, o título do livro, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, é O Sopro do Espírito. É um livretinho de bolso. E eu li esse livro. Finalzinho da década de 90. E esse livro, ele fala de uma brincadeira muito comum em todos os lugares do Brasil, que é a pipa. Aqui na nossa cidade a gente chama de papagaio. Né? Pipa, papagaio, tem outros nomes que eles dão também. E aí ele disse que lá na cidade que ele nasceu, quando não tinha vento, o que os meninos faziam? Pegavam a pipa, esticavam a linha, davam assim um limite de linha de tipo 15 metros. Um amiguinho pegava a pipa, ele pegava a linha aqui, né? E aí gritava: solta! E ele saía correndo. O fato dele correr, dele se esforçar, fazia uma pressão na pipa, e aí a pipa voava, né? E ele corria muito e a pipa ia voando e tal. Só que quando ele cansava, a pipa descia.
E eles faziam isso o tempo todo, recorrentemente, e nunca dava certo. Aí ele conta que um dia, ele já adulto e tal, ele estava em alguma cidade do Amazonas. Acho que era Manaus, que era a capital. E ele viu crianças brincando. E lá, naquele lugar, as crianças, quando não tinha vento, não faziam isso. Não soltava papagaio. Não soltava papagaio correndo. Sabe o que elas faziam? Ele disse que as crianças colocavam a pipa ao lado, as crianças davam as mãos e começavam a assoviar. É mesmo? É. Porque na cultura daquele povo, aquelas pessoas ali, eles achavam que se eles assoviassem, o vento vinha. Se o vento vem já ou não entendendo vem, tudinho. entendeu? Não é a questão em pauta. A questão é, e aí Deus começou a falar com ele, a decisão inegociável dos meninos. Não tem graça a gente ficar soltando pipa sem vento. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a pipa aqui e vamos chamar o vento. Aí ele diz, pipa do ministério não sobe sem o vento do Espírito. Meu Deus. E quando o vento quando não tem vento, o que muita gente faz? Uma performance melhor. Eu sei, eu aprendi, e dá certo por um tempo. Olha só, dá certo por um tempo. E o tempo que o homem cansa, o ministério cai. Porque é ele que está sustentando. Quando vem o vento, é diferente. Há deleite. Você se diverte soltando a pipa. Então eu creio, pastorzão, que é um tempo de muitos ministros, nós, colocarmos nossas pipas ao lado e nós começarmos a chamar o vento do Espírito. Uau, perfeito. Esse assovio chamado Jesus, né? Temos que Meu Deus. chamar por ele. Muito bom esse exemplo, perfeito. Pastor, eu liderei jovens durante alguns anos, né? Inclusive o senhor foi lá em São Paulo, no período que eu morei lá, ministrou na conferência de jovens que a gente liderava, eu e a Samantha. Quando eu comecei a liderar aquele ministério de jovens que o senhor conheceu, eu comecei a fazer alguns cultos, céu na terra, cultos com essa temática sobre poder, unção, Espírito Santo e glória. Eu lembro que teve um que foi fogo e glória. Foi bom, o culto foi bom. Aí a gente fez 5 cultos com essa temática. E a gente percebeu que as coisas não estavam fluindo. Mesmo que nesses cultos, algumas pessoas aceitaram Jesus, entregaram a vida para Jesus, tiveram algumas experiências, mas a gente que está à frente, liderando algum ministério, algum trabalho, a gente sabe que às vezes tem alguma coisa que não está indo, está fora do lugar. E eu olhando para o culto, eu falei, tem alguma coisa errada. A gente está fazendo alguma coisa errada, porque não está fluindo. E aí algumas pessoas falam assim, mas como? Olha aí, tem pessoas caindo, sendo batizadas, né, cheias do Espírito Santo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu preciso perguntar para Deus. E eu fui pro meio da oração. E comecei a orar. Deus, o que está acontecendo? Está acontecendo. E Deus mostrou uma coisinha. E a gente fez 2. Ele mostrou uma, mas precisou fazer 2, né? A primeira coisa tá faltando busca, tá faltando oração para vocês. Vocês querem fazer tudo com ideias bacanas, mas essas ideias não conseguem manter o que eu quero construir aqui no meio de vocês. Então a gente parou de buscar estratégias, ideias, e a gente foi pro monte. Vamos orar. Bora no monte. Aí a gente ia pro monte, tinha 10 jovens, 15 jovens, e a gente ficava orando lá. E de repente a gente percebeu que as coisas começaram a fluir naturalmente. Deixou de funcionar e passou a fluir. Isso. E aí todo mundo começou a perceber. As pessoas começaram a perceber. E a maturidade da galera começou a desenvolver, porque quando a gente fazia um culto de poder, a gente ia para a vida da galera, a galera não sabia nada de Bíblia. Não sabe. E até comentei que fiz várias perguntas e eu vou falar uma só aqui. Fala uma.
Aquela, a clássica, vai lá. Vai lá, aquela lá. Da torre. A torre, vai lá, a torre. Eu sei que vai ter uma galera lá de São Paulo que vai assistir. Eu perguntei, a gente fez uma gincana, vamos todo mundo dormir lá na igreja, vamos fazer uma campa dentro, vamos fazer uma gincana de perguntas bíblicas e vai ser bacana. Aí eu perguntei assim, olha, a Bíblia fala sobre uma torre, né, e os homens queriam construir essa torre muito alta, até tocar o céu, mas não deu muito certo. Mas qual era o nome da torre? E um miserento do jovem disse que a torre se chamava Torre de Hamurá. Aí, ó, gente. Não. A Hamurá. Essa versão aí é... Tua mãe, miséria. Hamurá, meu Deus, tá assistindo, sei lá, coisa de Egito, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Não tinha nada a ver. E essa foi, assim, uma das várias. E eu fiz, aí a gente fez, aí eu decidi fazer um culto logo em seguida, um culto sobre maturidade bíblica. E eu dei os exemplos, esses exemplos deles mesmos, e eles começavam a rir. E eu falei, gente, vamos rir, porque é engraçado. Mas a gente deveria chorar, porque jovens que tinham 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, não ter esse tipo de resposta a respeito da Bíblia. Se Davi era no Novo ou no Antigo Testamento, não tinha certeza de onde era. Meu Deus. Aí a gente entendeu que a gente precisava voltar para o básico. Verdade. Vamos ler nossa Bíblia e vamos orar. E as coisas começaram a acontecer e começaram a fluir. E a gente, não que a gente não fez alguma ideia bacana, alguma estratégia ali que a gente viu que era necessário, que dava para fazer, mas não substituiu, né? Não substituiu a oração e nem a nossa dedicação ali. Perfeito. Pastor, e eu fico vendo, porque eu já vi muita gente boa nessa caminhada se perdendo no púlpito. E esse é um assunto que eu falo dele com muito temor. Com muito temor. Porque eu sei que esse podcast aqui tão simples que nós estamos gravando, ele é tão importante. Ele é muito importante. Tem gente que ainda não caiu, mas já está na rota. Está na rota. É possível identificar alguém que está caindo. Antes de você... Aí eu lembro de Pedro. Antes de Pedro negar Jesus, ele seguia-o de longe. Diz lá o texto. E Pedro seguia-o de longe. Outro dia eu estava num culto em algum lugar por aí e eu comecei a olhar as pessoas que estavam no altar cantando, tocando, inclusive muitos jovens tinham ali. Eu iria também estar no altar. E eu comecei a olhar aquelas pessoas, olhar minha vida e me veio uma pergunta. Quantos de nós que vamos estar nesse púlpito agora aí? Investimos um tempo fora hoje com Deus. Aí eu olhei quem ia cantar e me vi assim, ele sabe cantar. Olhei o que ia tocar e pensei, ele sabe tocar. Eu iria pregar e eu sei pregar. Que tal o problema, pastor? Aqui está o grande problema. É quando a gente sabe, ou acha que sabe, ou acha que aprendeu. E antes de nós falarmos a nossa audiência, nós precisamos ter uma audiência com o Senhor. Precisamos ter uma audiência com o Senhor. Nenhum homem poderia subir no púlpito se não tivesse tido uma audiência com Deus. Ah, mas eu tenho um sermão, ele está pronto. Você teve uma audiência com Deus hoje? Não tive. Sente-se. Sente-se, você não vai falar hoje. Você pode ter o sermão, mas você não teve uma audiência com ele. Você sabe que nós sentimos uma direção de criar uma mentoria para pregadores e vou logo dar um spoiler aqui. A primeira aula vamos falar sobre isso. A primeira aula é exatamente sobre isso. Porque não tem como alguém ser poderoso no púlpito se ele não é poderoso na oração. Perfeito. O homem de poder na pregação, ele tem que ser um homem de poder no secreto. Senão não dá feito. Então,
a pergunta que você me fez, para nós concluirmos o assunto. Qual é o segredo do ministério? O segredo do ministério não tem a ver necessariamente com o ministério, mas tem a ver com o sacerdócio. Primeiro, prioritariamente, é você ter seu tempo de qualidade com Deus, na oração e no estudo da palavra. Se você fizer isso, e aí, pastor, vamos partir do pressuposto que nós temos agora, e temos sim, nos lugares mais distantes, mais remotos, mais simples, naquele interior da cidadezinha, que tem uma internet lá, alguém vai ouvir nosso podcast. Será que nessa vilazinha com 40 famílias pode acontecer alguma coisa aqui? Se nós não temos acesso às grandes conferências do Brasil, nós não podemos ir nas conferências da Bethel Church, da Lagoinha, nós não podemos ir nas conferências. Não tem nada mais poderoso. Não tem um lugar mais poderoso do que o teu quarto e a porta fechada. Sempre tem um céu aberto e um quarto fechado e alguém de joelhos. Uau! Repete de novo, pastor. Sempre tem um céu aberto em um quarto fechado com alguém de joelhos. Perfeito. Você pode abrir os céus na sua comunidade. Perfeito. É isso. Perfeito. Tudo é sobre isso. E se nós praticarmos isso, louvado seja Deus, viveremos um avivamento. Amém. Amém. É até bacana porque Jesus diz assim, que as pessoas que iam até ele, foi o Pai que deu para ele. Exatamente. Então é Deus que leva as pessoas, Deus que conduz as pessoas, que vai transformar as pessoas. Então não tem ninguém que a gente não tenha que estar adiante, né, para saber tudo que vai acontecer que não seja Deus. É verdade. Meu pastor. Meu pastor, muito obrigado por esse bate-papo aqui. Tamo junto, meu amigo. Tenho certeza que vai ser bênção. Segundo Deus falou com a gente, vai falar com muitas pessoas. Amém. Pastor, brigadão. Tamo junto. Tamo junto, meu amigo. Valeu, hein, gente? Um abraço. Alô, galera. Abração aí. Até a próxima. Deus. É nóis.